Não é porque isso aqui parece um bolo confeitado que é vitoriano. Nem isso, muito menos isso. Meu nome é Pauline, eu sou historiadora especialista em moda e hoje eu estou aqui para explanar a moda vitoriana década por década para vocês. Olá, modistas! Tudo bem com vocês aí desse lado? Se você rolou da carruagem e está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo! Eu sou a tia modista e eu serei a sua fada madrinha da história da moda. Porque aqui a gente trabalha com os documentos da época e pesquisa histórica de verdade, sem achismo e, principalmente, sem informação tirada do... A Era Vitoriana é um período imenso que corresponde ao reinado dessa senhorinha com cara de quem pagou caro em comida ruim. Reinado que começa quando ela era apenas uma fedelha de 18 anos que herdou o trono da nação mais poderosa da Europa em 1837. Pensa que essa mona foi literalmente acordada com a notícia de que do dia pra noite ela tinha virado a fucking rainha da Inglaterra. Tipo, ela tava de camisola e penhoar quando os ministros do reino vieram dar a notícia pra ela. Ela ficou no trono até janeiro de 1901, e esse período imenso é chamado de Era Vitoriana porque, bem, o nome dela era Vitória. Na verdade, ela se chamava Alexandrina Vitória, mas ela odiava o primeiro nome dela e vivia o totalmente te entendo. Tecnicamente falando, Era Vitoriana é um termo que se refere só à Inglaterra e aos países que faziam parte do Reino Unido na época. Mas como a maior parte dos filmes e séries de época desse período são histórias inglesas ou produzidas na Inglaterra, Era Vitoriana é um nome que acabou meio que virando sinônimo dos anos 1800. Só para dizer que cada país tem os seus nomes específicos, as suas periodizações específicas, mas enfim, eu vou usar a Era Vitoriana aqui porque fica mais fácil para vocês e fica mais fácil para mim também de vocês me entenderem. E assim, meu povo, tem tanta mudança de estilo de roupa dentro da Era Vitoriana que isso dá um nó na cabeça de qualquer um. Porque esse é o período de ouro da industrialização e foi a primeira vez em que se começou a ter grandes quantidades de tecido e de roupas disponíveis no mercado e com um valor muito mais baixo do que em séculos anteriores. Antes disso, os estilos de roupa mudavam muito mais devagar. Mas na Era Vitoriana, até as pessoas mais simples começaram a acompanhar um pouco mais de perto as tendências. E uma das coisas que tornava isso possível era a prática que existia da galera mais rica de doar as suas roupas ou de vender as suas roupas quando elas saíam de moda, que acontecia com uma certa frequência. Aí o pessoal mais pobre revendia ou reformava essas roupas, chapéus e sapatos e tal. Só que naquela época comprar em brechó não era aesthetic, era uma questão de necessidade de sobrevivência mesmo. Então já senta o seu dedinho neste botão de like, meu amor, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e vem comigo pra gente explorar a Era Vitoriana década por década. Quando a Vitorinha herdou o trono, com a graça de Deus, a moda europeia já estava deixando para trás essa monstruosidade que eram as mangas de 1830. O nome disso aqui era manga presunto, porque era exatamente o que parecia. Mas quando a Vivi se tornou rainha, o negócio tinha virado assim um tiquinho de nada, de leve, sabe? E o volume das mangas tinha descido para baixo do cotovelo. Mas você ainda parecia uma criança que não conseguiu tirar a boia de braço depois da piscina. Os corpetes tinham esse aspecto de ombro caído, que dava uma aparência meio de heroína frágil, de donzela em perigo, e a ideia era bem essa. No começo de 1830, as cinturas ainda eram mais altas, mas foram ficando mais longas e passaram a terminar num biquinho charmoso, aquela coisa meio princesa, sabe? E com uma saia armada às custas de muitas anáguas engomadas e algumas almofadinhas estrategicamente colocadas na volta do quadril. E nessa época as saias eram mais curtas mesmo, tá? Deixando ver os tornozelos e os pés, que estavam sempre com botinhas ou sapatilhas estilo bailarina. E meu amor, se você achou que as mangas de 1830 eram estranhas, é porque você ainda não viu os cabelinhos. Porque em 1830, dia do cabelo maluco era todo dia. As mulheres usavam penteados que eram praticamente construções em cima da cabeça, cheias de nós, de tranças. Claro que isso era feito com um monte de aplique. Isso que você está vendo aí na tela são apliques de cachinhos originais de 1830 do Museu de Estocolmo, na Suécia. E um chapéu que muita gente lembra logo de Era Vitoriana fazia sucesso nessa época. O bonnet, que cobria a lateral do rosto, podia ser usado com véu, ser de palha ou de tecido. E claro que o bonnet tinha seus momentos peculiares também.
Mas, de uma forma geral, a década de 1840 meio que deu uma limpada no visual da galera. Os volumes esquisitos deram lugar a mangas mais sequinhas. O corpete ficou mais comprido, dando aquela alongada no visu. E as saias foram ficando mais longas e mais volumosas também. Mas elas ainda eram sustentadas por aquelas saias brancas engomadas, que na época eram feitas de algodão ou até com crina de cavalo, e engomadas com batata, maizena, farinha de trigo, basicamente o que tivesse disponível. E aqui na década de 1840 é quando a gente passa a ter uma divisão mais clara dos tipos de vestidos de acordo com as várias ocasiões do dia, sendo que os trajes do dia a dia eram fechados até o pescoço, e os trajes formais de baile tinham decote aberto e mangas curtinhas. Mas existiam vários outros tipos de trajes para diferentes ocasiões e um monte de regras de etiqueta sobre o que usar o que e quando. Porque aparentemente na era vitoriana eles tinham muito tempo disponível, como o pessoal que usa a internet, para ficar defecando a regra na vida alheia. Basicamente, em 1840, toda mulher tentava parecer aquele cachorro Cocker Spaniel. Porque os penteados eram partidos ao meio, com cachos, trancinhas e uns volumes questionáveis na altura da orelha. E um coque baixinho na parte de trás. Se você quiser arriscar com penteado vitoriano, esse aqui é o estilo mais fácil de fazer, na moralzinha. E os bonnets continuavam sendo usados, mas a forma foi ficando mais simples, mais clean, acompanhando a mudança dos penteados. Mas ainda assim, eles eram enfeitados com flores e babadinhos, uma vibe muito infantil. E esse lance de infantilização na moda vitoriana desse período é muito real, porque a ideia era realmente fazer com que as mulheres acabassem ficando mais próximas de bonecas de louça do que necessariamente de seres humanos reais. As roupas femininas eram sempre muito mais volumosas e coloridas que as masculinas, e faziam um contraste muito grande entre homens e mulheres. Um contraste que era proposital, porque, meus amores, a era vitoriana era completamente obcecada por separar homens e mulheres. Os homens ocupavam o espaço público, o trabalho, a política, os clubes de cavalheiros e tinham liberdade de ir e vir. E as mulheres tinham que ficar com os espaços domésticos e alguns poucos espaços públicos considerados respeitáveis, como igreja, alguns parques, eventos de caridade e algumas ruas de comércio. As roupas são legais, mas é basicamente só isso que a gente aproveita de lá mesmo com ressalvas. Aí vem 1850, que é quando as saias vão crescendo, 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 até ficar parecendo um bolo de noiva. A partir de 1854, surge a armação de crinolina, uma saia com aros feitos de um tipo de aço que é flexível e pode até ser dobrado sem quebrar. A crinolina dispensava o uso de um monte de anáguas, fazendo com que as saias ficassem mais leves e mais frescas. E também maiores, com muitos babados e várias camadas de tecido, porque a crinolina não cedia ao peso da saia. Se você está chegando aqui agora, é claro que você não sabe disso, mas uma das coisas que eu faço profissionalmente é reconstruir roupas de época usando técnicas e usando os moldes da época. E uma das minhas primeiras obsessões nesse mundo de reconstrução histórica foi a crinolina vitoriana, e eu enfiei na minha cabeça que eu ia fazer a droga da crinolina vitoriana, fui lá e fiz. Porque eu queria parecer um cupcake ambulante, pronto, falei, tô leve. E assim, ela não é esse monstro que pintam por aí. Eu faço as minhas exatamente com o mesmo tipo de fita de aço que existia na época, porque ele é usado até hoje na indústria, e tipo, a saia fica realmente leve. Ela é flexível, você consegue amassar. Eu andava de ônibus com essas roupas antes da pandemia, porque eu trabalhava guiando grupos de turistas no centro histórico. Dá para ir no banheiro e nem precisa ser banheiro adaptado. Se você quer ver o teste de movimento dela, tem vídeo aqui no canal. Estou deixando o link no cantinho da tela e também na descrição. A crinolina de 1850 era quase que um círculo perfeito. E os corpetes usados durante o dia, com essas mangas amplas que revelavam delicadas manguinhas brancas por baixo, junto com as saias cheias de babados, esse combo ajudava a criar a ilusão de uma cintura estupidamente fina, que era a silhueta padrão da época, com pequenas variações de modelos de manga e números de camadas de babados na saia. E cabelos que eram quase os mesmos de 1850, só que um pouco mais volumosos e com penteados um pouco mais elaborados agora. Mais voltinhas, mais cachos, mais flores e mais pentes decorados. E o bonnet, que a essa altura do vídeo vocês já estão cansados de ver, só que lá por 1850 ele estava começando a ficar menor e a cobrir só a parte de trás da cabeça. Mas também grandes chapéus de palha para se proteger do sol do verão, bem Scarlett O'Hara. Mas eu acho que em 1860 a galera basicamente olhou para tudo que foi feito na década anterior e pensou, nossa, que chato,
Vamos dar um grau nessas roupas. E aí as saias foram deixando de ser circulares e ficando com esse formato meio ovo para trás. Os corpetes foram perdendo aquele biquinho da frente, ficando com uma linha reta. Até que por volta de 1868, 69, a saia já tinha perdido todo o volume da frente e quase todo o volume dos lados. E ganhado um popozão de respeito, que deu origem à próxima silhueta, que são as anquinhas de 1870. Além da saia com volume para trás, essa fase das anquinhas de 1870 é conhecida por ser totalmente over nas decorações. Eu acho que a galera chegava nas modistas e saía catando tudo que tinha de aviamento disponível. Porque, gente, era um tal de laço, de babado, de renda, de fita que, olha, cara. Onde tinha um espaço vazio, ele estava enfiando alguma coisa para decorar. Quase todas as saias tinham algum tipo de cauda, mesmo as que eram usadas na rua. Por cima delas ia uma sobressaia que fazia um tipo de avental na frente e ainda tinha uma parte que formava basicamente uma cascata de tecido nas costas. Às vezes se usavam corpetes mais alongados, que desenhavam bem a forma do corpo e que tinham umas preguinhas que se abriam em cima da bundinha da saia ou caíam por cima dela. Muita gente acha que esse é um dos períodos mais chatos de recriar as roupas porque esses detalhes levam muito tempo para fazer. E olha que nessa época muita coisa ainda era feita à mão, porque as máquinas de costura domésticas estavam começando a se tornar um pouquinho mais acessíveis. Mas pelo menos não tinha mais aquele boné ridículo escondendo o rosto, porque aqui os chapéus ficaram menores e passaram a ser mais uma decoração do que algo necessariamente para proteger o rosto. Para surpresa de ninguém, sombrinhas se tornaram um acessório mais do que obrigatório por causa disso. E o engraçado é que depois de 40 anos de uma escalada de volume nas roupas, a partir de 1876 as roupas começaram a encolher e as silhuetas começaram a ficar muito mais sequinhas. O que deu origem à chamada forma natural, que de natural não tinha nada, porque ainda tinha um monte de enchimento em locais estratégicos. Mas basicamente as saias secaram por completo e as mulheres praticamente foram embaladas a vácuo. Até 1878, as saias ainda tinham um pouco de volume nas laterais e os mesmos tipos de decoração da época das anquinhas. E aqui é o momento em que eu paro tudo para trazer uma curiosidade totalmente aleatória, mas que explica esse rolê direitinho. As saias de 1870 eram inspiradas na moda dos anos 1770 e 1780. Por isso, um monte de babados, laços e puffs. Para vocês verem que tendência de moda com inspiração histórica não é coisa só de hoje. Mas a partir de 1879, as saias foram ficando cada vez mais justas e exigindo passos menores das mulheres. Alguns pesquisadores acreditam que isso possa ter influência do contato da Europa com o Japão, e o fato de que os europeus começaram inclusive a comprar trajes tradicionais japoneses para usar no teatro ou até para compor o acervo dos pintores. E basicamente a arte europeia começa a copiar um monte de coisa do Japão. Esse movimento é chamado de japonismo e, se você tiver curiosidade, eu tenho uma palestra gravada sobre isso e eu estou deixando o link dela aqui embaixo na descrição. O lance dessas variações loucas assim da moda é que você não consegue explicar todas as mudanças com base em uma coisa só. Foram os homens que forçaram as mulheres a usar? Foram as mulheres que adotaram porque estavam entediadas? Foi porque o estilo anterior ficou muito popular e os ricos queriam se diferenciar do povão? Pode ser tudo isso ao mesmo tempo ou pode ter mais coisa ainda cozinhando nesse caldeirão. Mas o negócio é que em 1883 as armações de anquinha fizeram o seu comeback. E as divas voltaram possuídas pelo ritmo ragatanga, maiores do que nunca, tirando completamente o volume da frente e da lateral da saia e focando toda a sua energia nela, na poupança. E em 1885 essas saias atingiram o auge do tamanho. Usadas com corpetes de manga sequinhas e justas, com pouca ou nenhuma decoração. Os próprios corpetes começando a pegar algumas coisas emprestadas da alfaiataria masculina. E uma das coisas que eu acho mais legais desse período é que a gente tem uma mudança muito significativa na estrutura das mangas. Porque até 1870 elas eram meio caídas e tal, meio fora do lugar, tipo uma camiseta muito grande pra você, sabe? Mas em 1880 elas ficavam bem certinhas no ombro, tipo um blazer de alfaiataria impecável, feito sob medida. Um negócio totalmente lookinho do poder. Ajudava ainda mais nisso o fato de que as saias perderam as caudas, exceto para os trajes muito formais. E essa aqui também é a época em que as mulheres começam a praticar esportes mais regularmente. E aí existe todo um desenvolvimento de roupas específicas para a prática esportiva. Traje para jogar tênis, traje para velejar, para praticar escalada. E ok, eu sei que eles parecem desconfortáveis pra um caramba, mas em comparação com todo o restante do padrão da época, eles ainda eram super moderninhos.
Até 1887, mais ou menos, as saias ainda eram bastante decoradas e tal. Mas depois disso foram ficando cada vez mais simples e as anquinhas foram diminuindo até desaparecer. Mas a essa altura do vídeo você já percebeu que a moda vitoriana nunca fica muito tempo sem ter volume esquisito em algum lugar. Às vezes 2 volumes esquisitos ao mesmo tempo. Deus me defenderai. 1890. Começa muito bem, com saias mais sequinhas e umas mangas de boa, sem bundinha, sem um monte de drapeado maluco. Mas é claro que isso não poderia durar muito tempo. Os anos 1890 são muito me amo, me odeie, né? Porque o auge da silhueta deles é entre 1892 e 1897, com 2 focos extremos de volume. Essa manga do tamanho do mundo, que parecia 2 balões que iriam levantar a mulher do chão, e as saias super abertas na barra, com um formato A totalmente extremo. Lisas na frente, mas com essas pregas na parte de trás. E se você tá pensando em meter o louco e fazer um traje vitoriano pra, sei lá, ir num dos encontrinhos do canal em julho lá em São Paulo ou aqui em Santa Catarina, não sei, não tô fazendo pressão, né? Esse modelo de saia, que é conhecido como saia de passeio ou walking skirt, é talvez a coisa mais tranquila de usar e até de fazer da era vitoriana inteira, tá? Tem um vídeo aqui no canal onde eu ensino a fazer o molde da anágua de 1895 e o método é o mesmo para fazer a saia. O negócio é que essa silhueta da saia muito aberta não foi o mais popular da época. A maioria das mulheres, mesmo as ricas, usava versões mais compactas no dia a dia. E isso tinha muito a ver com o fato de que as mulheres estavam começando a ganhar mais liberdade para circular nos espaços públicos. E essa saia aparecia em versões mais curtas para o dia a dia. E era muito usada com camisas de botões, inspiradas nas camisas masculinas, mas também coletes e blazers de alfaiataria. Esse era meio que o uniforme das mulheres que trabalhavam em escritórios, no comércio, das estudantes, e que não usavam aqueles mangões que, se desse um vento forte, derrubava a criatura igual um pino de boliche. Mais para o final dos anos 1890, as mangas perderam os volumes, as saias ficaram mais sequinhas e já estava começando a transição para um outro período icônico da moda, a chamada Era Eduardiana. Mas para falar sobre a Era Eduardiana, eu preciso de 2 garrafas de champanhe ou uma garrafa de absinto para entrar no clima e um vídeo inteirinho para falar dela. Se você assistiu até aqui, meu amor, muito obrigada! Na descrição desse vídeo você encontra algumas dicas de livros de história da moda para se aprofundar no assunto, mas quem é membro ou apoiador do canal tem acesso direto à minha biblioteca com esses e outros materiais exclusivos, como moldes e até tutoriais de costura histórica. Então eu te convido a deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, hypar esse vídeo e me contar aqui embaixo nos comentários qual é o seu ódio e qual é o seu amorzinho quando o assunto é moda vitoriana.